Boa tarde, meu povo do Axé. Eu moro aqui em Salgadinho. Nasci aqui na casa de minha mãe. Minha mãe era filha de Santo José Romão naquela época. Eu nasci, entrei no Orixá, estava com 13 anos, em 1967, aqui em Salgadinho, com Malaquias Felipe da Costa, Aô, que ele já partiu também, é irmão de José Romão, e minha mãe era de José Romão naquela época. Eu nasci em 52, e dentro do candomblé, que na época chamava Volta Lavada, era assentar o santo, não é como hoje, ninguém andava raspando à toa, era diferente, muito diferente, era mais respeito, mais acreditado, com mais amor ao coração. E a minha história é que eu estou dentro do Orixá, estou com 72 anos, sou feliz do meu jeito, da minha maneira. Quando o senhor Malaquias partiu, eu fiquei com o pai Tico de Xangô, que morava ali na Ponte Preta, e fiquei com ele mais de 25 anos, só sei que ele morreu também. E sou muito feliz com ele. Minha mãe, quando partiu também, seu Zé Romão, era um homem chamado Guilhermino de Alagoas, que morava aqui no Recife. Ele morava lá e morava aqui, ele tinha família lá. Mamãe ficou com ele até o fim, até quando ela partiu também. Morreu com 86 anos aqui na casa de minha mãe aqui. E ela, naquela época era tudo diferente de hoje. Hoje é mais aberta. Naquela época existiam as federações, que as federações proibiam muita coisa. Tinha que pedir para fazer um toque. Ia pedir uma ordem de ressalva na delegacia de polícia, não podia bater qualquer hora. Tinha uns calendários que vinham das federações, que era Luiz de França, Valdeci e Rubem Gamboa. Esse povo que era dono de federações, que comandava o candomblé do Pernambuco, ele era uma organização privada, mas no mês se envolvia com o grupo da polícia. Os policiais vinham fiscalizar, olhar os terreiros, não se metia mais, mas vinha para olhar se tinha alguma coisa errada, se não tinha. Daquela época para hoje, se ainda hoje tivesse muitas federações como tinha naquela época, muitos terreiros que tem por aí hoje, não ia funcionar, porque a federação não ia permitir. Mas acabou as federações, está mais liberal, está mais diferente. E naquela época, o povo era mais unido. A minha mãe ia lá para o pai do texto, como eu ia também, eu era menino, a gente não podia entrar porque era de menor. E de menor no salão não podia entrar. Era totalmente proibido. A partir de 14, 15 anos, aí sim. Ainda tinha uma ressalva feita pelas federações para dançar nos terreiros, para cantar, ajudar. E ser filho de Santa Casa, só podia ser filho de Santa Casa sem ter toque. As obrigações, tudo era oculto. Ninguém andava raspando a cabeça à toa. Existia. Sempre o orixá raspava, não como hoje, era diferente. Era mais adequado, era mais reservado. Também ninguém andava tirando de iaô, como tira iaô, qualquer coisa iaô. Ontem naquela época não fazia isso. Era mais tranquilo, demorava mais, era mais respeitado. E o povo do Axé era mais unido do que hoje. Era mais coligado um com o outro, a gente ia na casa de um, tudo era amigo. Hoje tinha pequena diferença. E a concentração do nosso povo do Axé era lá em Dona Badilha, no pai do texto. Eu ia muito falar com a minha mãe, quem estava lá era o povo antigo, como tinha seu Edu, pai Edu de Olinda, tinha seu Raminho, tinha pai Tico, o próprio Malaquias, outros e outros. Ia também lá para o sítio, lá para Badilha, era ali no pai de São Pedro, pai do texto. Hoje ficou só lembrança. Tinha a Iá e Sinha da Costa, que era mãe de santo, seu Raminho naquela época, de minha mãe também. As mulheres eram muito povo do Xambá, as mães de santo, a maioria, 90% era a maioria era do Xambá, era um povo muito respeitado como ainda são hoje. Não pode fugir das origens que eram naquela época. Hoje estão fugindo, estão mudando, e naquela época só existia aqui em Pernambuco o Nagô e o Xambá. O resto era Jurema, Mesa Branca, os toré de caboclo. Mas em relação ao orixá, era somente o Nagô e o Xambá. Era aquele povo consagrado, aquela origem positiva, aquela origem linda e maravilhosa. Hoje tem mistificação. Por isso, hoje, se eu fosse entrar, eu não entrava em canto nenhum. Porque eu ia seguir a outra dominação, outra maneira de viver, outra maneira de ser. E aqueles pais santos antigos, aquela dominação, aquele respeito, hoje não tem mais. Hoje a gente vê um despeito, um querendo ser melhor do que o outro, querendo botar o outro para trás, querer ser coisas que não pode acontecer, mas está acontecendo. E isso machuca muito o nosso candomblé.
O povo fala muito mal do outro. Antigamente, quando se tirava o Iaô ia visitar 7 terreiros antigamente. Ir na casa de um, de outro, era aquela alegria. Hoje não vai na casa de ninguém, porque ninguém está confiando mais no outro. Só quer botar o outro para trás, é ingratidão, é um dó de saber mais do que o outro. Isso é hoje em dia. Na época era mais amigo, conversava, trocava ideias, trocava palestra, era coisas boas, que hoje quase não tem. Mas cada um segue sua maneira de viver, cada um segue o seu campo espiritual, o seu povo do axé, e faz a sua casa, a sua doutrina que quiser. O que eu acho que não pode fugir da doutrina do orixá, da doutrina da Jurema Sagrada, não pode ficar inventando coisas, como hoje inventa muita coisa. Só posso dizer isso até onde eu alcancei, que eu estou até hoje, faço minhas obrigações corretamente, como deve mandar as regras. Toda a tradição Nagô, como era minha mãe, meus pais, meus tios, todo o povo daquela época era Nagô, um pai Tico, seu Malaquia, seu Zé Romão, Preto Leite, outros que tinha por aí, era o povo que era do orixá daquela época. Tinha muita gente famosa e boa, das Dores, que era lá de Linha do Tiro, o povo do sítio, também uma mulher com sábia do candomblé, mulher com bom conhecimento, era povo das Dores, mãe Creuza, tinha muita gente da época, muito famosa, gente que era muito bom, dava aula, participava, dava palestra. Isso era muito, a mãe de seu Raminho, mãe Angélica, que já está no céu também há muito tempo, era uma pessoa ótima naquela época, era um povo que, quando pedia um favor, ela dava aula a gente com muito carinho. Hoje ninguém vê mais isso não, essa união, que deveria ser.